Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Se você ainda não viu a primeira carta de Timóteo, capítulo 1, eu recomendo ver essa carta para você entender um pouquinho do contexto que estamos falando. Então o que acontece? Paulo está escrevendo para Timóteo, que foi enviado a Éfeso, para ajustar alguns conceitos, algumas coisinhas que estavam acontecendo em Éfeso. E aí ele vem, já no capítulo 1, ele explica, qual que é a doutrina que agrada o coração de Deus, e ele fala de um coração puro em amor, ele fala de uma boa mente, uma boa consciência, e também de uma fé não fingida. E aqui no 2 ele vai aprofundar um pouco mais sobre dois problemas específicos que estavam acontecendo naquela época com aquela igreja. Na primeira parte do versículo de 1 até 8 por aí, Paulo vem então ensinando a Timóteo a importância de orar e pedir a Deus a favor da autoridade atual. Agora temos que lembrar quem que era a autoridade da época. Era o imperador Nero. E eles perseguiam, e ele perseguia os cristãos. Então, o que acontecia? Havia muito conflito. Lembra que no capítulo 1 eles estavam brigando sobre doutrinas, sobre conhecimentos aleatórios que não faziam diferença. E Paulo fala para Timóteo, não é isso que Deus quer. Então aqui Paulo vem e fala assim, além de não ser isso que Deus quer, é o que Deus deseja, é o que é de bom agrado. É que você, como pessoas que seguem a Jesus, que a gente ore pela autoridade do nosso país, que você ore pela autoridade que Deus colocou na sua vida. E ele é bem específico, ele fala assim, você quer ter uma vida sossegada? Você quer ter uma vida tranquila? Você quer viver uma vida em honestidade, em piedade? Então, faça essas 3 coisas. Oração diante de Deus em relação à autoridade que Deus permitiu sobre a sua vida. Intercessão com súplicas, realmente seja sincero a Deus em relação a essa autoridade. E ações de graça, isso é que as suas atitudes, que a sua fala não se levante contra e nem se levante de maneira não apropriada em relação à autoridade que Deus permitiu sobre o seu país, sobre a sua cidade, sobre a sua vida, dentro de casa. E sabe, gente, a gente muitas vezes não dá valor à oração, mas a oração é o seu relacional com Deus. A oração ela é como se fosse uma moeda de troca do mundo espiritual, onde Deus movimenta os céus a seu favor. A oração traz à existência aquilo que no céu já existiu a seu respeito e você está buscando. A oração tem poder. Então, ore pelo nosso presidente, ore a favor do nosso país, para que haja paz, para que as pessoas continuem tendo a liberdade que tem hoje. Enfim, ore para que Deus venha ao encontro dos corações das autoridades do nosso país, para que Deus venha direcionar quem hoje está no poder. E depois Paulo explica para Timóteo. Sabe por quê, Timóteo? A oração, junto com a ação de graça, isso é quando você traz em ações o que você, lá no seu secreto, com Deus, planta, essa união de momento com Deus e ação, abrem portas para a salvação. Isso é, abrem portas para que você possa ser exemplo a ser seguido em termos de estilo de vida. As suas atitudes, a maneira a qual você fala, a maneira a qual você se coloca, a maneira que você abraça, que você acolhe, que você escuta, tudo isso vai falar muito mais alto em termos de testemunho no coração de alguém do que você simplesmente pegar, colocar a Bíblia debaixo do braço e sair na praça querendo falar de Deus. E aí Paulo continua para Timóteo. Sabe por quê, Timóteo? Porque na verdade, existe só um Deus, existe só um caminho até Deus. E esse caminho é Jesus. O caminho é simples. Você crê em Jesus. Você tem Jesus no seu coração. Você recebeu o Espírito Santo. É Ele que te liga ao Pai. Vá e desenvolva um relacionamento de amizade. Porque a fé, gente, o conteúdo da fé é a palavra de Deus. E o conteúdo da palavra de Deus é o seu relacional com Ele. E aí lá do versículo 11 ao versículo 15, Paulo pontua muito em relação às mulheres. E o que estava acontecendo naquela época, havia mulheres que estavam viúvas e que tinham bastante poder aquisitivo. E elas estavam, se esnobando e não transmitindo a piedade, o amor e a aceitação e causando uma certa intriga e inveja naquelas outras mulheres que não podiam ter o mesmo. E aí o que acontece? Paulo fala para Timóteo como que ele tem que lidar com essas mulheres na época. E aqui tem muito conflito, tá, gente? Tem gente que acha que a mulher não pode nunca ter autoridade em nada na igreja. Tem gente que acha que a mulher não pode ter autoridade na igreja sozinha, mas pode ter se estar com o marido. E tem pessoas que acham que o que Paulo vai sugerir aqui a Timóteo só aplica aquele momento em relação àquela cultura, àquele povo, e que não se aplica mais, e que não necessariamente se aplica a todos.
como que eu leio, né? Então, porque Paulo fala assim, gente, as mulheres não é para ter esse tipo de autoridade, esse tipo de comportamento. E eu penso assim, se você tem um comportamento radical negativo, a sua atitude tem que ser radical para consertar aquilo ali. Tem que ser radical pro lado positivo. Então, se a gente tem mulheres que estavam no poder manipulando de maneira errônea, porque, gente, querendo ou não, a mulher, se você é mulher e está assistindo esse vídeo, você tem que entender o seu poder. Querendo ou não, a mulher sabe, a Bíblia já fala, ela edifica o lar. Gente, edificar é uma palavra forte, é colocar de pé. Olha o seu poder. Você, mulher, valoriza o seu poder. É um poder de leoa, gente. Então, valoriza essa autoridade. E essas mulheres estavam pegando essa autoridade, essa capacidade que a mulher tem de reverter algumas situações e usando de maneira manipuladora para causar rejeição e discórdia em outras famílias. E aí Paulo falou assim, não, elas não vão ter mais autoridade. Mulheres, para ter esse tipo de autoridade, elas têm que estarem alinhadas aos seus maridos. Isso é, a mulher que for ter autoridade para falar às outras, ela tem que primeiro edificar o seu lar. Primeiro, ser apta a edificar a sua casa. E é esse ponto de vista que eu gosto de aplicar para minha vida. Não, eu não sou a favor da mulher não ter nenhum tipo de autoridade religiosa. Nada disso. Mesmo porque, como eu já disse aqui, mulher, você é mulher, preste atenção no nível do seu poder, pois é alto. E o inimigo sabe que é alto. Então, certamente a mulher vem sido podada há anos em relação a isso. Mas, dessa mesma maneira a qual temos autoridade e poder para conduzir certas situações, temos a responsabilidade de conduzi-las de maneira adequada. Então é de sua responsabilidade, mulher, trazer à existência o equilíbrio das suas emoções perante Deus. E é o que Paulo diz a Timóteo, olha, nesse momento eu não tenho condição dessas mulheres continuarem como estão. Não tem, senão elas vão destruir tudo. Porque mulheres, esse é o nosso poder. A gente sabe que quando mulher quer fazer a outra, entendeu? Se sentir péssima, ela consegue. Mas também quando ela quer edificar. E nós mulheres fomos chamadas a edificar. A mulher também consegue. E com uma certa naturalidade, muito acima do homem. Porque fomos chamadas para isso. Tá entendendo? Então Paulo vem aqui e fala assim para Timóteo, Timóteo, as mulheres nesse caso não podem ser líderes. Elas têm que voltar pro lar, têm que focar no lar delas e edificar primeiro o lar delas. Como que eu pego isso para mim? É de minha responsabilidade edificar o meu lar e que a minha vida harmônica seja um reflexo na sociedade de exemplo de vida com Deus. Então, se eu pudesse trazer aqui três coisas para você guardar aqui na sua mente, no seu coração. Primeiro, cuidado com o que você fala em relação à autoridade que Deus colocou na sua vida. Segura a língua. Leve os seus incômodos em oração a Deus e Ele te ouvirá. Segundo, que a sua vida seja um testemunho vivo de quem Deus é em ti. De quem Deus é como amor, esperança, bondade, justiça, domínio próprio, alegria. Que a sua vida seja exemplo vivo de Jesus. Exemplo vivo de tudo que Deus é. Vai falar muito mais alto no coração daquela pessoa que você deseja levar para a igreja as suas atitudes do que um convite de ir a um encontro religioso. Se as suas atitudes são alinhadas ao princípio de Deus, certamente, quando você for falar, o caminho no coração da pessoa já vai estar 50% aberto. Porque ela já vai ter essa curiosidade. Como que essa pessoa tem essa vida aí que eu não tenho? Tem uma pessoa que eu conheço que me falou exatamente isso. Ela perdeu vários membros da família dela, né? E praticamente hoje só ficou ela, assim, de toda a família, da estrutura dela familiar, né? Só ela hoje que tá viva. E aí ela falou pra mim, Babi, as pessoas me perguntam, como que você conseguiu, né? Como que você consegue ficar tão bem? Ela fala, é Deus, é a minha fé. Então pensa, uma pessoa que tem esse estilo de vida, que fala isso, e ela vem te convidar aí a um encontro religioso, alguma coisa assim, você vai só na curiosidade. Só pra saber o que ela tem, que ela conseguiu perder pai, mãe, irmão, vó, tudo, e ainda tá bem. E ainda conseguir se alegrar com as coisas simples da vida. Só na curiosidade você vai. E terceiro, você, mulher, entenda o seu poder e seja uma pessoa que edifica os lugares por onde você passa e não destrua. Não destrua. Não seja aquela mulher invejosa que inveja as amigas, que deseja o mal. Apresente o seu coração perante de Deus e fala, Pai, que eu possa ser uma mulher que edifique não somente meu lar, mas todos os lugares o qual eu passar, de coração sincero, em atitudes e em sinceridade de coração. Tá ok, gente? Vamos orar?
Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos leva a prestar atenção na maneira a qual agimos, na maneira a qual nos apresentamos perante as pessoas deste mundo. Senhor Deus, que possamos estar alinhados em tudo que o Senhor traz à existência a nosso respeito, que possamos, Senhor Deus, continuar agindo, Senhor Deus, de acordo com o seu coração. Ajude cada pessoa aqui a alinhar as suas emoções, as suas atitudes, Senhor Deus, com o desejo do seu coração para a vida delas. E que possamos ser o reflexo de amor, de esperança, de piedade, de aceitação, de segurança, que o Senhor é em nós. Que as nossas atitudes como filhos e filhas do Senhor possam ser atitudes que falam do seu testemunho ao mundo. Abençoe a vida de cada um aqui e que eles tenham uma ótima semana guardada pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém.